Olá a todos, bom dia, sejam todos muitíssimo bem-vindos, eu espero que todos vocês estejam bem, com bastante saúde. Vocês estão escutando a Aline Bastos, a pessoa que provavelmente vocês estão visualizando aí na imagem, tá? Sou analista de treinamentos da Elsevier, responsável pelos treinamentos das plataformas Science Direct, Scopus, e pelo gestor de referências MEN. Hoje nós temos aí um pedacinho de manhã para conversar um pouquinho sobre Scopus, o que é Scopus, o que Scopus tem de conteúdo e principalmente como fazer aí uma revisão bibliográfica eficiente, de acordo aí com a sua temática de pesquisa, utilizando a plataforma Scopus, tá certo? Antes de começar, eu vou dar umas orientações para vocês e depois eu vou abrir espaço para a Michele, tá? Que é da equipe de bibliotecas da Unicamp, para que ela dê uma palavrinha com vocês. Combinado? Então vamos lá, pessoal. Nós temos aqui, até agora no momento, 500 participantes aqui nesse webinar, tá? Então como que eu quero organizar um pouquinho? Em alguns momentos do webinar, tá? Eu vou perguntar para vocês se vocês estão me ouvindo ou se vocês estão vendo a minha tela. Não é o caso agora, eu ainda não comecei a compartilhar a minha tela, tá? Então, é normal vocês não estar vendo minha tela ainda. Mas eu vou ficar perguntando de tempo em tempo para vocês se vocês estão ouvindo, se vocês estão vendo, tá? E aí, quando vocês forem responder, peço que vocês respondam no chat, combinado?
E para perguntas de fato sobre a plataforma, sobre alguma coisa que eu estiver falando, eu peço a gentileza de vocês colocarem lá na opção Q&A. Se vocês repararem, tem um botãozinho aí chamado Q&A que tem 2 balõezinhos aí de diálogo, tá? Vocês colocam as perguntas lá, é mais fácil para eu conseguir administrar, tá bom? Eu tenho muitos inscritos para esse treinamento, então é bem possível que surjam muitas perguntas de antemão. Eu já me desculpo se eu não conseguir responder todas as perguntas, tá? Aqui no webinar, mas não se preocupem que eu vou deixar com vocês o meu contato de e-mail, de modo que vocês possam me enviar um e-mail e aí a gente tira suas dúvidas à parte, tá bom? Se eu não conseguir fazer aqui, beleza? Então agora eu vou passar a palavra para a Michele para que ela converse um pouquinho com vocês, tá bom? Daqui a pouco eu volto. Obrigada, Aline. Bom dia a todos, né? Meu nome é Michele, eu sou bibliotecária do Sistema de Bibliotecas da Unicamp e eu gostaria de agradecer, em nome do SBU, a participação de todos vocês no webinar de hoje. Eu agradeço também a Aline Bastos, né, que é representante da editora Elsevier, por essa parceria na realização desse treinamento. Então, gostaria só de dar alguns recadinhos antes da gente começar. As perguntas poderão ser feitas conforme a orientação que a Aline acabou de passar. Com relação ao certificado, vocês vão receber por e-mail o certificado e o material dessa apresentação, que serão encaminhados pela Aline. E a Aline vai disponibilizar para a gente a gravação da webinar. Então, posteriormente, nós vamos disponibilizar essa gravação no canal do SBU no YouTube. Então, vai ficar disponível para que todos possam assistir depois. Bom, acho que nós podemos começar então. Aline, por favor, a palavra é sua e mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, Michele. Eu que agradeço a parceria com vocês. Sempre maravilhoso estar em parceria com o campo e poder aprender. Então, vamos lá. Vamos conversar um pouquinho, então, sobre Scopus, tá certo? Antes disso, eu vou começar a compartilhar minha tela. E aí, eu conto com o apoio de vocês lá no chat para me informar se vocês estão vendo a minha tela, se está tudo direitinho, tá bom? Fala comigo aí para eu saber que vocês estão aí me acompanhando certinho, tá bom? Maravilha. Então, só que antes da gente, de fato, acessar a plataforma, eu preparei um materialzinho para a gente conversar. Tá uma partezinha um pouquinho mais teórica. Temos uns pontos para conversar sobre os copos antes de ir para a plataforma, tá? Então, a gente vai fazer essa conversa um pouco mais teórica. Deixa eu apresentar aqui. Depois, eu vou conversar com vocês sobre a questão de acesso e depois, enfim, nós vamos, de fato, colocar Scopus de cabeça para baixo para mostrar para vocês tudo que vocês conseguem fazer com a plataforma, tá bom? Então, estamos prontos? Vamos começar, então. Pessoal, quando a gente fala de Scopus, tá? A gente está falando de uma plataforma referencial, ou seja, é uma plataforma que me entrega os resumos e citações de literatura científica acadêmica. No caso de Scopus, tá? E eu tenho propriedade para falar de Scopus, a plataforma onde eu sou especialista, não posso falar por plataformas referenciais de outros editores, tá certo? Mas no caso de Scopus, todo o conteúdo que é indexado é um conteúdo revisado por pares, de modo que a gente saiba aí que esse documento já sofreu, antes do processo efetivo de publicação, um escrutínio dos revisores, de modo que a gente saiba que é um conteúdo autêntico, um conteúdo que tem qualidade, e que, claro, vai chegar para vocês, usuários, aí na ponta. Aline, o áudio está um pouquinho baixo. Está um pouquinho baixo? Isso. Vai me falando então, viu, pessoal? E agora? Tá melhor? Agora tá ok. Porque às vezes o microfone vai descendo e aí vai ficando mais distante. Então tá bom. Então deixa eu agora repetir tá essa bom. parte. Tá, vou repetir essa parte então. Então, quando a gente fala de Scopus, pessoal, a gente está falando de uma plataforma referencial. Ou seja, uma plataforma que entrega pra gente os resumos e citações de literatura científica e acadêmica. Estava comentando com vocês, tá? Que em Scopus a gente vai encontrar somente conteúdo revisado por pares, de modo que a gente saiba que esse conteúdo já passou por um escrutínio inicial, já passou por um crivo dos revisores, uma avaliação para a gente entender se esse conteúdo segue os padrões de qualidade, se segue os padrões, obviamente, de autenticidade, na verdade, para que chegue para vocês, usuários finais aí,
a informação referencial de um documento e até propriamente o caminho para chegar lá no texto completo de um documento que vai, de fato, apoiá-los aí nas pesquisas de vocês, certo? O Scopus é uma plataforma grandiosa. A gente tem uma grande quantidade de conteúdo indexado no Scopus. Hoje são um pouquinho mais, eu vou corrigir esse material, tá? Ontem à noite, eu acabei esquecendo de atualizar, vai chegar para vocês atualizado, tá? Eu recebi uma nova atualização que nós batemos agora 78,9 milhões de registros referenciais de documentos, tá? E, na verdade, qualquer número inteirinho que eu der para vocês sempre vai estar desatualizado. Por quê? Porque Scopus é uma plataforma atualizada diariamente. Então, todo dia nós temos indexação de conteúdo, tá? Conteúdo chegando, sendo indexado. Perfeito? É importante também que vocês saibam que somente 12% desse universo de 78,9 milhões de documentos são documentos efetivamente publicados pela Elsevier. E aí vocês vão se perguntar, mas ué, esses outros 88% são documentos publicados por quem, Aline? São documentos publicados por mais de 5.000 editoras. Então, eu tenho conteúdo indexado em Scopus, por exemplo, que foi publicado pela Springer Nature, pela Wiley, pela Emerald, tá? Eu dei alguns exemplos aqui de editoras com as quais eu sei que, por exemplo, a própria CAPES assina conteúdo em texto completo, tá bom? Pensando de uma forma muito simples, um documento, ele é escrito por pelo menos um autor, tá? E esse autor ele vai ser afiliado a pelo menos uma instituição. Então, a gente consegue também, em Scopus, ter a visualização de um perfil de um autor, tá bom? Então, eu tenho hoje em Scopus 16 milhões de perfis de autores aí aproximadamente, e também eu consigo visualizar um perfil institucional, tá bom? Para entender da produção de uma instituição, por exemplo. Eu tenho hoje aqui em Scopus 70 mil perfis institucionais aí de maneira aproximada. Tá bom, pessoal? E aí, a pergunta mais clássica né, para quem não conhece ainda Scopus, o que Scopus faz? Para que serve a plataforma? Claro que o nome do nosso webinar já dá uma grande dica, né? O Scopus é uma plataforma que te ajuda aí no processo de revisão bibliográfica. Perfeito. Só que deixa eu esmiuçar isso um pouquinho melhor. Tá? Eu entendo o processo com os Scopus por meio de um processo. Geralmente eu conto para os meus usuários que essa visão é completamente contaminada pela minha formação acadêmica. Eu sou administradora de empresas. E geralmente o administrador, ele gosta de entender as coisas, todas as coisas por meio de um processo, né? Quer mapear os processos, enfim. E aí eu entendo também o trabalho com os Scopus por meio de um processo e queria dividir um pouquinho com vocês essa minha visão. Então aqui, ó, nesse meu material, vocês devem estar vendo uma setinha, tá? Uma setinha que tá aí numa corzinha meio rósea. E vocês vão reparar também que nessa setinha eu tenho 3 bolinhas cravejadas. Então eu tenho aqui, portanto, nas bolinhas, marcando atividades, tá bom? Então eu tenho um processo de trabalho com Scopus, que é composto de 3 atividades, que são 3 atividades muito simples, como vocês devem estar lendo aí nesse meu material. De qualquer maneira, quero passar por eles, tá, com vocês. Então, a gente tem a primeira atividade, que é a atividade de buscar. Quando você entra na plataforma, você ingressa lá a sua estratégia de busca, e até o momento que você vai apertar o botão Search, o botão buscar, você vai estar nessa etapa do buscar. Em seguida, quando você aperta então esse botão buscar, esse botão search, você vai para uma segunda tela, onde a plataforma começa a falar com você no sentido de te informar. Olha, eu encontrei aqui uma X quantidade de resultados que satisfazem aquela estratégia de busca inicial que você me deu. Perfeito? Nessa parte do descobrir, vocês conseguem visualizar os detalhes de um documento, conseguem visualizar métricas para aquele documento, vocês conseguem, por exemplo, exportar aquele resultado, aquela informação referencial daquele documento, tá? Dentre outras coisas. E com o Scopus a gente tem uma terceira etapa, que é a etapa de analisar. Tá? Então, com o Scopus, eu consigo fazer a análise dos meus resultados, tá? Porque Scopus conta com ferramentas de apoio à bibliometria. E aí eu consigo fazer uma análise num tripé. Que tripé é esse? Eu consigo, numa ponta, fazer análises dos resultados de busca por documentos, tá?
Você vai ver que, vocês vão ver que daqui a pouquinho eu vou mostrar na plataforma, a gente vai fazer uma simulação de tudo isso que eu tô falando e a gente vai conseguir verificar essa análise por documentos aí, da busca por documentos sob a ótica de vários parâmetros, tá? Muito legal ver. A gente tem um segundo ponto desse tripé, então, que é a possibilidade de fazer análise sobre um perfil de um autor. Então, eu consigo entrar no perfil de um autor, entender a produção daquele autor, entender a produtividade do trabalho desse autor, que está, obviamente, disponível para mim ali a partir do índice H. Tá? E eu tenho um terceiro ponto desse tripé, que é a parte de avaliação das publicações periódicas. Então, eu posso avaliar a reputação de um título, tá, indexado no Scopus, e também posso estabelecer comparações entre títulos, tá bom? A gente vai ver tudo isso acontecendo na prática. De qualquer forma, eu queria agora aproveitar essa oportunidade para conversar um pouquinho com os autores que estão aqui nesse meu webinar, tá? Comecei a fazer um trabalhinho, assim, nos meus webinars, nos meus treinamentos, enfim, quando eu vou falar de Scopus, para ajudar numa questãozinha que a gente tem com perfis de autores, tá? Então agora, se você é autor, se da Unicamp ou de uma outra instituição que esteja participando aqui, foca bastante no que eu vou falar e abre seu coração para minha palavra, tá bom? O que a gente tem, então? Autor, nós temos ali, portanto, em Scopus, um perfil seu. Tá? Se você não tem um perfil em Scopus ou não sabe como ter, daqui a pouquinho eu vou te contar, tá bom? De qualquer maneira, vamos conversar então para você, autor que já tem o seu perfil. É muito importante, autor, que você tenha um carinho com o seu perfil. Em que sentido? Que você esteja continuamente, tá? Então, de maneira periódica aí, dando uma olhada no seu perfil, revisando o seu perfil e atualizando o seu perfil quando necessário, tá certo? Atualizando, porque eu quero dizer é fazendo alguma correção. Se você vê que tem alguma coisa ali no seu perfil que pode estar errada, você pode e deve solicitar a correção para a equipe de conteúdo de Scopus, tá certo? Só que além disso, de conversar sobre isso, eu quero comentar com você, autor, a grande importância que nós temos que ter na identificação de autoria dos nossos trabalhos. Ou seja, eu preciso, autor, que você comece a pensar um pouquinho mais em identificar os seus trabalhos, além de somente com o seu nome ou com alguma variação aí de formato de nome seu. Por quê? Porque a gente tem aí no mundo científico uma questão relacionada às plataformas referenciais, onde a gente tem perfil de autor. Ou seja, nós temos duas questões básicas, praticamente, acontecendo, envolvendo o nome de um autor e aí o reconhecimento, obviamente, das suas publicações e das suas citações recebidas. Nós temos dois casos básicos, então. De um lado, a gente tem a questão de autores homônimos, ou seja, dá um exemplo. Eu, a Aline Cristina Baixos da Silva, sou autora, tá? Pesquisadora, publico em internacionalização de empresas. E aí eu posso ter a grande sorte de ter uma outra autora, Aline Cristina Bastos da Silva, ou seja, que tem o mesmo nome que o meu, na mesma disposição de nome e sobrenome, tá? E que ela publique na mesma temática que a minha ou não. Só o que acontece? Tá? Se eu identifico os meus trabalhos somente pelo meu nome, que como eu mesmo dela, é possível que a gente tenha até formatos de nome em comum, né? E em algum momento pode acontecer, sim, de um trabalho de minha autoria, meu, que vocês estão me escutando, esteja linkado ao perfil dessa outra autora de mesmo nome que o meu, tá? Então, a gente tem aí as questões dos homônimos, que eu coloquei aqui para vocês. 3 Dr. Smiths, deveriam ser 3 bonequinhos diferentes, mas eu não achei 3 bonequinhos bonitinhos para colocar aqui diferentes, tá? Mas entendo que nessa primeira etapa eu falo de autores diferentes com o mesmo nome e sobrenome. E temos um outro detalhe. O segundo detalhe é qual? Quando o autor começa a identificar a autoria dos seus trabalhos em diferentes momentos aí da sua vida de pesquisa, de diferentes formas. Ou seja, vamos exemplificar. Meu nome é Aline Cristina Bastos da Silva.
Já falei isso para vocês. E aí, o que acontece? Em um trabalho meu, eu identifico lá minha autoria, tá? Como Aline Bastos. E num outro trabalho, Aline Cristina Bastos da Silva. E no outro, Aline Silva. As plataformas entendem que são 3 nomes diferentes, tá? Então, ela vai criar quantos perfis? Exatamente isso. 3 perfis diferentes para mim, tá certo? E aí, a minha produção vai ficar dividida aí entre vários perfis, tá? Então, um pouquinho de trabalhos aqui num perfil, um outro pouquinho lá no outro perfil, e isso é muito ruim. Todos esses 2 cenários que eu apresentei para vocês, autores, são ruins quando a gente fala de impacto, tá? Nas publicações suas. Então, eu tenho impacto nos 2 cenários. Minha publicação dividida em vários perfis e quando posso ter um trabalho meu, tá? Ligado ao perfil de um outro autor que tem o mesmo nome que o meu. Por quê? Porque se um outro autor estiver lá com o meu trabalho listado no perfil dele, ele vai estar recebendo as minhas citações, tá bom? Bem, isso também tem um impacto no processo de convocações, questões de financiamento internacional, onde é verificada a produção de você, tá? A produção sua, autor. Então, a gente precisa que todos os seus documentos estejam listados bonitinho no seu perfil e que seja conectado no seu perfil uma identificação numérica. E, ainda mais, autor, que você busque, tá? Crie, se não tiver. Associe no seu perfil uma identificação numérica, que eu vou comentar daqui a pouquinho. E quando você for publicar os seus trabalhos, você deve identificar essa identificação numérica também, ok? O que eu estou falando é sobre ORCID. ORCID é uma identificação numérica para a gente fazer aí a identificação, tá? Desculpa a redundância, mas sendo claro é isso, de autores, tá bom? Então a gente vai fazer aí a dissociação de autores, identificando cada um por um número, igual a gente faz no mundo civil com o CPF ou com o RG, por exemplo, tá? Então, autor, busque, tá? Criar o seu ORCID se você não tem, tá? Indico que não sou a melhor pessoa para falar de criação de ORCID, de povoamento de informação no ORCID, mas vocês têm aí à disposição de vocês uma equipe de biblioteca fantástica aí na Unicamp, sistema de bibliotecas, todo mundo é sempre muito atencioso, busca apoio com esse pessoal, com esses profissionais 10 para ajudá-los nesse processo de criação, povoamento do ORCID, tá? De qualquer forma, autor, quando isso for resolvido, entre no seu perfil de autor, tá? E clique na opção Connect to ORCID para poder associar o seu ORCID ao seu perfil. E aí vai ficar aqui, ó, com o ORCID aparecendo no seu perfil, igual tá aparecendo aqui nesse meu exemplo, tá bom? E, autor, revise e atualize somente o seu perfil, tá? Não faça isso para outros colegas. E, principalmente, indico que não coloquem essa responsabilidade em outras pessoas, porque, basicamente, você, autor, sabe quais são os seus trabalhos publicados, aqui no caso de Scopus, os trabalhos que foram publicados em fontes que Scopus indexa e, portanto, eles devem estar listados no seu perfil, tá bom? Ótimo. Então, a gente já conversou sobre isso. Posso passar um pouquinho. Se vocês tiverem dúvidas, depois a gente pode conversar um pouco melhor. E a gente vai ver nesse passeio com os Scopus uma série de métricas aparecendo, tá? Então, eu coloquei aqui para ilustrar algumas métricas. Obviamente, eu não vou começar aqui a ler cada caixinha, porque isso não é produtivo, na verdade, e não traz nenhum conhecimento. Quando a gente esbarrar com uma métrica dessa lá na plataforma, aí eu vou falar para vocês, essa métrica, ela mede isso, tá? E nesse meu materialzinho, que depois vocês vão receber, fiquem tranquilos, vai ter sempre a conta ali, como é calculado aquela métrica, tá? Bem, tinha iniciado uma conversa, tá, com vocês em relação à possibilidade de fazer a avaliação de publicações periódicas, tá, que são publicadas de maneira serial. Bem, em Scopus, a gente consegue fazer essa avaliação com 3 métricas, tá? Então, a gente consegue ter com Site Score,
com o Simago, Journal Ranker e com a métrica SNP, que estão aqui, mais uma vez, colocadas para que vocês saibam a composição desse cálculo. E preciso, aqui é o último ponto desse meu material, tá? Conversar um pouquinho com vocês sobre Site Score. O que é Site Score? Site Score é a métrica tradicional de Scopus, tá? Ou seja, a métrica de Scopus que a gente utiliza para avaliar a reputação ou impacto, como vocês prefiram chamar, de um título, tá? Como que a gente calcula o Site Score? Então, pensa aí agora, tá? Ou melhor, dá uma olhadinha nesse meu material, que eu tenho aqui uma fração. Então, a gente tem duas partes na fração, uma parte de cima e uma parte de baixo. A parte de cima é o numerador. E nesse numerador, o que a gente vai colocar? Se eu quero o Site Score de 2019, por exemplo, da revista Biological Control, eu vou pegar o número de citações recebidos pelos documentos da Biological Control em 2019 e vou dividir pelo somatório de documentos publicados pela Biological Control nos 3 anos anteriores a 2019. Então, o que eu vou fazer? Vou juntar aí, ó, somar o que foi publicado em 2016 com o que foi publicado em 2017 com o que foi publicado em 2018. Coloco essas informações, então, aqui nessa fração e aí eu vou fazer a divisão e chego no Site Score, no caso aqui de 2019, da Biological Control. Em Scopus, vocês também vão conseguir verificar essa reputação de um título no ano corrente. Então, mensalmente, a gente vai atualizando o que temos de acumulado de Site Score com título no ano corrente, de modo que vocês consigam ver aí a evolução desse Site Score mês a mês, ok? 10. Então, antes de terminar meu material, quero só falar para vocês que nós temos redes sociais e conseguimos nos comunicar com vocês por lá, qualquer novidade nas plataformas, lives que a gente tem, outros, enfim, treinamentos, tudo que a gente proporciona, a gente consegue comunicar lá por essas redes. Então, indico que vocês sigam a gente, tá? E no meu material também vocês vão encontrar os meus 2 contatos de e-mail, que eu vou repetir lá no finalzinho, ou melhor, no finalzinho desse nosso webinar, eu exponho de novo esse material para que vocês consigam aí com mais tempo, de repente, tirar um print agora, ou anotar, mas não se preocupem que vai chegar para vocês esse material, tá bom? Ok, então, pessoal. Então, agora vamos colocar a mão na massa. Deixa eu diminuir isso aqui. E aí eu quero começar agora, então, a falar dos Scopus. Só que antes de propriamente fazer essa simulação toda com a plataforma, preciso conversar com vocês sobre acesso, tá? Então, vamos lá. Preciso muita atenção. Quando a gente fala de acesso a Scopus, que é um conteúdo assinado, no caso, assinado pela CAPES, tá? O acesso pode ser dado de 2 formas. A segunda forma se desmembra em dois ramos, tá? Primeira forma, tá, que não está se aplicando no momento, é o acesso a partir da faixa de IP institucional. Então, quando vocês retornarem presencialmente para a Unicamp, vocês podem aí acessar Scopus a partir de um computador ou lá da própria rede da Unicamp, tá? Fazendo isso, a plataforma vai reconhecer que é um IP conhecido, é um IP que a gente tem cadastrado, a faixa de IP da Unicamp está toda cadastrada junto ao Zevia, e é liberado esse acesso, tá? Então, você poderia sentar lá no seu computador, usar da rede da Unicamp e digitar lá www.scopus.com no seu navegador. Eu sei que agora não está se aplicando, vocês não estão indo à universidade. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão recorrer a um modelo de acesso remoto, tá? Nem todas as instituições têm um acesso remoto próprio. Algumas oferecem, eu acho que a Unicamp oferece, acho que a Michelle pode, inclusive, esclarecer e ratificar essa informação se eu estiver falando de forma correta. Mas algumas instituições, elas oferecem uma VPN ou um proxy próprio, de modo que vocês vão configurar no computador de vocês e, a partir daí, vocês podem ir para o navegador, digitar também www.scopus.com e vão conseguir fazer esse acesso, tá? Vou falar do terceiro modelo de acesso, que é o acesso CAF,
tá? Que é o acesso que a própria CAPES fornece. Então, para fazer o acesso remoto, aí a gente tem que ir lá no portal de periódicos da CAPES, tá? Algumas instituições têm um acesso remoto próprio e tem o da CAPES, tá? Se você não é da Unicamp e está em dúvida, tá? Eu sugiro que você entre em contato com a equipe de bibliotecas que te dá suporte aí na tua instituição, de modo a esclarecer essa informação, tá bom? Mas para o acesso CAF, você teria que acessar então o site www.periódicos.caps.gov.br, entrar no portal de periódicos, tá? E aí, logo no topo, nessa página inicial do portal, a gente tem uma opção chamada Acesso CAF. Você vai clicar em Acesso CAF, tá? E aí vai chegar aqui nessa caixinha. E o que vocês vão fazer? Nessa caixinha aqui, vocês vão digitar o nome da instituição de vocês ou buscar propriamente aqui nessa listagem o nome da sua instituição. Você digita aqui, ó. Eu achei a Unicamp, temos aqui a Universidade Estadual de Campinas. Eu vou clicar nesse resultado e em seguida eu clico em enviar. E o que vai acontecer? Vai abrir uma caixinha pra gente, uma paginazinha com umas caixinhas, onde você vai colocar o usuário e senha, que vai identificá-lo como membro da Unicamp, tá? E, portanto, você tem direito ao acesso, beleza? Bem, feito essa inserção de informações, que sinceramente eu não sei o que vocês têm que colocar aqui no usuário, muda de instituição para instituição, mais uma vez a Michelle, o pessoal aí do SBU, da Unicamp, vai conseguir dizer para vocês que informações vocês devem imputar, tá bom? Mas então, vocês vão colocar então o usuário e senha, que vai ser orientado, e vão clicar na opção Login, ok? 10. E aí, automaticamente vocês vão voltar lá para a página inicial do portal. Eu estou voltando manualmente, porque como vocês puderam perceber, eu não fiz meu acesso CAF. Aliás, eu nem tenho acesso CAF. Mas ok, pode falar, Aline, Michelle. Oi. desculpa interromper, só para Nada. esclarecer. Nós orientamos os usuários da Unicamp a utilizar o acesso VPN. Eles já Beleza. utilizam para acessar todos os outros recursos eletrônicos de modo remoto. Todas Aham. as informações de configuração do VPN, como fazer para instalar e a qual canal recorrer em caso de problemas, estão lá no portal do SBU, tá? Todas as informações estão lá. Prontinho, então, pessoal. Sigam a dica Bom? da Michelle, que vocês vão ter sucesso. Mas, se você é de uma outra instituição, tá? Você pode fazer o seu acesso CAF normalmente, se a sua instituição não tem um acesso remoto próprio. Configura dessa forma, como eu mostrei para vocês. E aí, só para finalizar, só para mostrar para vocês, vocês vão encontrar aqui no portal de periódicos da CAPES a plataforma. Então, vocês vão chegar aqui nessa seção do lado esquerdo de busca, vão selecionar a opção buscar base, e então a gente vai digitar aqui nessa caixinha. Só um instantinho que ela vai aparecer. Scopus. Vai clicar em enviar. E então, vocês vão encontrar um resultado clicável aí, escrito Scopus, entre parênteses Elsevier. Vocês vão clicar e vão ser redirecionados para Scopus, tá? Eu aqui não encontrei nenhum registro, porque eu não estou autenticada pelo CAF. Ou seja, não tenho acesso ao conteúdo que é assinado pela CAPES. Ok, pessoal? Bem, e aí a gente de fato começa a conversar sobre Scopus. Então, usando da VPN então da Unicamp, eu posso direto no navegador, ou lá pelo CAF, eu faço esse processo de autenticação e busco por Scopus. De igual modo, eu vou chegar aqui na plataforma. Bom? E aí a gente já vislumbra aquele processo de trabalho com os Scopus acontecendo. A plataforma já está me convidando a fazer uma busca, tá bom? Bem, eu tenho aqui algumas opções para fazer uma busca. Posso fazer uma busca mais genérica, mais rápida por documentos. Posso fazer uma busca por um perfil de autor, ou uma busca por um perfil institucional, me denunciou que eu busquei o perfil da Unicamp antes, e posso fazer também uma busca avançada, tá? Que é uma busca mais criteriosa, uma busca onde eu vou colocar critérios aí em determinados campos, de forma a fazer
essa busca ser mais seletiva, tá? Não necessariamente vocês precisam ser muito experts em sintaxe, de escrita de estratégia de busca, tá? A própria plataforma auxilia vocês na escrita, na configuração aqui, vamos colocar assim, dessa estratégia, tá? Quero fazer com vocês uma estratégia de busca avançada, tá? Para mostrar um pouquinho para vocês esses recursos. Então, como que a gente faria? Aqui eu tenho, então, a minha linhazinha onde eu vou escrever a busca avançada. Se eu já tenho um pouco mais de intimidade com essa escrita, eu poderia já começando aqui escrever e colocar os campos, etc. Mas quero mostrar para vocês que do lado direito da plataforma, nessa busca avançada, eu tenho aqui uns operadores booleanos e de proximidade, e tenho aqui algumas categorias mais abaixo. E se eu vou abrindo cada categoria, eu tenho campos listados aqui, tá? Campos que foram agrupados aí porque são da temática dessa categoria, perfeito? Então, se eu abro a categoria autores, eu vou ter todos os campos relacionados a autor, tá? Bem, tanto para os operadores, tá, quanto para os campos, eu posso fazer a inserção deles na minha busca de forma bem rápida. Como assim? Então, se eu, por exemplo, clicasse aqui nesse campo resumo, tá, no maisinho que tem aqui do lado de resumo, ó, eu insiro esse campo lá na minha estratégia de busca, tá? E como que eu quero trabalhar com vocês hoje? Como a gente tá aí, o tema do momento é coronavírus, eu preparei aqui uma estratégiazinha sobre coronavírus, tá bom? O que a gente vai buscar? Vou fazer uma busca simples com você, simples que eu falo não com muitos critérios, tá? Mas vocês vão fazer as buscas super criteriosas de vocês e vai dar no mesmo caminho, vocês vão conseguir passar aí por todo o processo de descoberta, de análises, tá bom? Vamos lá então. Quero fazer uma busca por documentos que contenham aí alguns termos, tá? Só que eu quero buscar esses termos em um campo específico, ou seja, no título, resumo e palavras-chave. E aí, eu já tenho aberto aqui essa categoria de conteúdo textual, onde eu tenho campos referentes a essas partes do documento, tá? Então, eu vou clicar aqui no maisinho de título, resumo e palavras-chave. Então, vou inserir o título, resumo e palavras-chave aqui. E dentro, então, aqui desse parênteses, eu vou começar a escrever a minha estratégia, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, coronavirus or COVID-19. E eu quero buscar também um outro tema. Eu quero que encontre documentos que tenham título, resumo e palavras-chave dos termos coronavírus ou COVID-19, então o nome do vírus ou o nome da doença, e o remédio da moda aí que voltou a ser comentado, que é a hidroxicloroquina, tá? Então aí para isso eu vou ter que inserir mais um operador. Como eu vou misturar operadores diferentes, então para não esquecer, eu já vou colocando essa primeira etapa aqui do coronavírus e do COVID-19 entre parênteses, para mostrar qual é a minha, obviamente, prioridade de uso de operador. E aí eu posso colocar agora o operador AND para fazer esse coronavírus ou COVID-19 e hidroxicloroquina, tá bom? Eu poderia simplesmente escrever, como eu escrevi o AND, ou eu poderia vir aqui nos operadores e clicar no maisinho, tanto faz, tá? Vou copiar aqui o hidroxicloroquina para não passar vergonha com o pessoal da saúde e acabar escrevendo errado, tá? Então, vou copiar aqui, já tinha buscado antes, e pronto. Já estou determinando para a plataforma que eu quero que ela me encontre documentos aí que contenham aí esses termos, tá? De acordo com a forma como eu escrevi. E aí eu quero colocar mais um critério, tá? Vamos fazer só mais uma especificidade aqui nessa... Vamos adicionar mais uma especificidade aqui nessa estratégia. Eu quero que esses documentos, eles tenham sido publicados após 2010. Mesmo que lá em 2011 tivesse algum documento falando aí sobre coronavírus, hidroxicloroquina, já naquele momento, tá? Eu quero recuperar. Então, tudo que foi publicado após 2010, então me servem documentos de 2011 a 2020. Nada me impede de simplesmente deixar a busca desse jeito, fazê-la e depois filtrar, tá? Mas quero só mostrar para vocês que vocês podem adiantar já esse processo. Bem, eu coloquei aqui, ó, um critério que eu tarjei de azul para vocês. Para adicionar um segundo critério,
eu vou adicionar um operador AND. Então, quero que siga esse primeiro critério e um segundo critério que eu vou escolher agora, que eu já tinha dito para vocês que é o ano de publicação. O campo que eu quero é o Year of Publication, ano de publicação, que está aqui, ó, se eu for descendo um pouquinho, na categoria Publication. Eu indico que depois vocês deem uma olhadinha, né? Abram aí Scopus, acessem Scopus, abram a busca avançada e vai abrindo essas categorias para ver o que vocês têm de campo em cada categoria, tá? E aí aqui o último campo da seção de Publication, a gente tem o Year of Publication. Vou clicar no mais e aí eu insiro aqui na estratégia. E o que a plataforma me informa? Ela diz aqui embaixo, olha só. Para usar o PubYear, você tem que usar um operador junto. Qual operador que eu vou usar? Eu posso usar o BEF, posso usar o AFT e posso usar o IS. Como seria? Se eu quero, por exemplo, se eu quisesse documentos que tivessem sido publicados antes de 2010, depois do PubYear, eu vou colocar BEF, de before. Então, eu colocaria BEF e depois 2010. Se eu quero documentos que foram publicados após 2010, aí eu coloco AFT 2010. E se eu quiser documentos que tenham sido publicados em 2010, eu coloco IS e 2010, tá? Como eu tinha proposto para vocês que era após 2010, deixa eu colocar direitinho aqui o AFT e 2010, tá bom? Quero parar por aqui, mostrei só um pouquinho para vocês como que a gente pode fazer essa busca avançada. Eu sei que de vocês vão ser super grande, mas o processo vai ser sempre o mesmo, para estratégias grandes ou menores, ok? E aí, eu vou passar agora para a segunda etapa, que é a etapa de descoberta. Então, eu vou clicar aqui, ó, no botão Search, e Scopus vai me comentar que encontrou 572 resultados de documentos que satisfazem essa estratégia que eu acabei de escrever com vocês, tá? Nessa página de resultados, vocês vão ver que eu vou ter propriamente os resultados de documentos, tá? E do lado esquerdo eu tenho as opções de refino, tá? Então tem muitas opções de refino, muitas categorias. Eu vou descer um pouquinho para vocês darem uma olhadinha, tá? Eu vou ficar quieta, só para vocês olharem aí do lado esquerdo quais as categorias que a gente tem para poder refinar em Scopus, tá? Então vocês vão ver que eu tenho várias opções. Algumas opções, elas ficam aqui fechadinha, basta vocês abrirem e elas aparecem para vocês, tá? Lembrando que, se eu quiser fazer de fato uma filtragem, eu leio francês, isso é chiquérrimo. Eu quero visualizar, então, esses 11 documentos que foram escritos em francês, originalmente em francês. Eu posso clicar aqui no botão, no caixinha do lado de French, e não posso esquecer de clicar no botão Limit to. Se eu só marcar a caixinha, nada vai acontecer. A filtragem não acontece, tá? Marca a caixinha e depois clica no botão Limit to, que fica aqui em cima dessa seção de filtragem ou lá embaixo, tá? Aqui no meio, eu disse para vocês que eu tenho os resultados de documentos. Vocês vão encontrar aqui também os documentos secundários. O que são documentos secundários? São documentos que apareceram nas referências de um documento indexado em Scopus, mas que eles próprios não são indexados em Scopus. Ou seja, temos esse documento aqui, ó, tá na aba de documentos, é porque ele é indexado em Scopus, tá aparecendo aí. Nas referências desse trabalho, nós podemos ter a listagem de 1 ou 2 ou mais documentos que foram usados de embasamento teórico e que não estão indexados em Scopus. A informação desses documentos não indexados em Scopus, que estariam aqui, por exemplo, na lista de referências desse trabalho, vocês vão encontrar nos documentos secundários, tá? Então, documentos secundários são esses documentos que apareceram, foram colocados nas referências de um trabalho indexados em Scopus e eles próprios não são indexados, ok? Que no caso a gente tem 64 resultados de documentos secundários, tá? Aqui a gente consegue ter também a recuperação de resultados de patentes. Então, se eu quiser, quero ver quais são as patentes aqui que a gente tem, a informação indexada em Scopus. Scopus indexa patentes de 5 grandes escritórios, tá? E aí vocês sempre podem ver para os resultados das buscas de vocês
daquela estratégia que você ofereceu, os resultados de patente. Aí pode clicar aqui, ver lá as informações pertinentes relativas a essa patente, ok? Mas nosso foco aqui é no caminho dos documentos. Então, a gente vai seguir lá pelos documentos, tá bom? Vocês vão ver aqui que nós temos a listagem dos documentos e abaixo dos documentos vocês vão ver um botãozinho e uma opçãozinha. Se vocês estiverem aí acessando na VPN ou pelo acesso CAF, é bem possível que apareça nesse botãozinho aqui escrito CAPS BR, tá? Tanto faz esse botãozinho aqui, que para vocês vai aparecer CAPS BR, ou o View at Publisher, vai tentar levá-los para o texto completo. Como assim, Aline, vai tentar levar-nos para o texto completo? Scopus, vocês vão reparar, principalmente quando eu entrar aqui no título desse documento aqui, que nós não temos na plataforma o texto completo. Não é a proposta de Scopus de entregar o texto completo, tá? O que a gente tem é o caminho para o texto completo. Você pode chegar nesse texto completo ou não. Nesse caso aqui, tanto clicando no botão quanto no View at Publisher, eu vou ser levada para uma outra página onde eu posso acessar o texto completo. Eu já tinha visto ali que era um documento de acesso aberto. Então, eu vou aqui para Taylor e Francis, do site do editor, e aí, sendo de acesso aberto, eu consigo visualizar esse texto completo, tá? Então, vocês de fato vão chegar no texto completo quando esse documento for de acesso aberto ou se ele for parte de um conteúdo que a CAPES ou que a própria Unicamp assine à parte, tá? Às vezes as instituições, eu sei que a Unicamp faz isso, assina conteúdo à parte do que é assinado pela CAPES, tá? Então, se preencher um desses dois requisitos, for conteúdo assinado ou pela CAPES ou pela Unicamp, ou for conteúdo de acesso aberto, vocês vão chegar aqui no texto completo, ok? Quando a gente clica no título de um documento, a gente vê os detalhes desse documento, tá? Eu vou aqui fazer uma ordenação melhorzinha por ordem de citação, para que eu consiga mostrar um documento que já tem a citação, uma quantidade ok, e eu possa conversar um pouco com vocês sobre métricas, tá? Então, deixa aqui deixa eu ver esse aqui, que está mais recente. Tá bom, esse aqui, 101 citações, documento de 2020. Quando eu clico nesse documento, eu vejo a informação referencial dele, tá? Então, eu vejo os detalhes desse documento. O que a gente tem aqui? A gente tem as informações pertinentes ao documento, ou seja, onde ele foi publicado, o título, qual é o tipo desse documento, as instituições às quais esses autores são afiliados. Não tinha, no caso, um resumo para esse documento. Daqui a pouquinho eu conto aqui dos tópicos de prominência do Saival, tá? Nesse documento foi mencionado algumas substâncias, alguns componentes químicos, tá? Então, a gente tem aqui uma parceria com o Reaxys, que é uma outra solução de Elsevier. Vocês conseguem abrir aqui a caixinha e ver a fórmula direitinho, as informações que o pessoal da química, engenharia química, gosta de ver, tá? E mais embaixo, a gente vai ter aqui a informação da indexação, levando em conta o vocabulário controlado. É importante que vocês tenham em mente que Scopus não indexa com um vocabulário controlado próprio, porque Scopus não tem um vocabulário controlado próprio, tá? Scopus faz uso do vocabulário controlado de outras plataformas, tá? Então, no caso aqui, vocês estão vendo o que foi vocabulário controlado, indexado do Embase, né? Que é o vocabulário N3. Mas vocês conseguem recuperar também, tem documentos indexados aí de acordo com o vocabulário Mesh, de acordo com o vocabulário EI, que é o Engineering Index, da Compendex, que é uma outra solução nossa focada para o público de engenharia, tá? E a gente tem essa recuperação, esse encontro aqui de resultados, levando em conta, sim, esses vocabulários controlados, tá bom? Mais embaixo a gente tem algumas informações pertinentes dos registros CAS, né? Porque foram mencionados substâncias, enfim. E mais embaixo a gente tem aqui as referências, tá bom? 10. Do ladinho desse documento, a gente já começa a falar de métrica, já começa a falar da parte analítica, tá? Eu tenho informação que esse documento ele foi citado por 101 documentos. Se eu sigo um pouquinho mais embaixo, eu consigo ver aqui essa listagem desses 101 documentos que citaram esse trabalho. Temos uma métrica super interessante aqui chamada FWCI, que é uma métrica
que é trazida de Scival, tá? Scival, para quem não conhece, é uma outra solução de Elsevier, do mesmo portfólio de Scopus, que é o portfólio de inteligência da pesquisa. E, basicamente, de forma simples, o que o Scival faz o Scival faz, que o FWCI do Scival faz, que é essa Field Weighted Citation Impact, é fazer uma comparação aí do número de citações recebidas por esse documento para saber se a performance de citações desse documento está acima, está abaixo ou está na média do que era esperado de citação para esse documento, por ele ser dessa área da qual ele é, tá? Da área de saúde, por exemplo. Numericamente, como que a gente calcula esse FWCI? Muito fácil calcular esse FWCI. Vou pegar aqui para vocês a informação, só um pouquinho, porque gravar composição de todas as métricas é muita coisa para minha cabeça e eu estou ficando velha e eu esqueço as coisas. Mas o FWCI é calculado pela proporção, tá? Do número total de citações que foram recebidas pelo documento. A gente pega basicamente esse 101 aqui e vai dividir pelo total de citações, tá? Que seriam esperadas para aquele documento, baseado aí na média de citações de documento dessa área. Claro que essa número de citações esperadas, né, pela média dos outros documentos da mesma área, vai variar de área para área, tá? E aí a gente, obviamente, o FWCI leva em conta essas diferenças entre áreas. E aí, a gente chega no resultado, compôs essa continha aí e chegamos em 54,88. O que isso expressa pra gente? Expressa que, no caso, esse documento, ele é mais citado que o esperado, tá? Que a gente esperava para documentos dessa área. Então, ele tem uma performance aí superior à da média global, considerando esses trabalhos indexados em Scopus, tá? Que são também da área de saúde, da mesma área. Perfeito? Todas as vezes que o FWCI for maior que 1, esse documento, tá, já está acima da performance dos outros documentos, tá, da mesma área. Então, quanto maior que 1, melhor. Perfeito? E temos aqui as métricas alternativas, tá? As métricas alternativas, elas medem pra gente o alcance, a popularidade de um documento, vislumbrando e visualizando aí a informação da interação dele nas redes, na internet, tá? Então, a gente sabe que esse documento aqui tem 1.420 leitores, 9 menções em blogs falando desse documento, 149 menções na mídia mencionando esse documento, e temos algumas mais interações, e sim, esses 14 tweets são de fato tweets lá do Twitter, como você deve estar pensando, tá? Se você quiser, você pode clicar para ver os detalhes, e aí você vai ver as particularidades, a composição, os detalhes aí dessa métrica, vai conseguir ver esses tweets, bom? E para fechar essa parte dos detalhes do documento, quero mostrar para vocês que os documentos, eles são colocados, né? O Scival vai agrupando os documentos de Scopus em tópicos. Para quem já utiliza Scival, já tem uma familiaridade um pouquinho maior com esses termos que eu estou usando. Basicamente, o Scival vai colocando em grupos, que ele chama de tópicos, os documentos. Então, esse grupo aqui, ó, tem um nome particular, né? Todo grupo no Scival tem um nome composto de 3 termos. Então, esse grupo aqui tem esse nome, Middle East Coronavirus e East Respiratory. E quando a gente clica aqui no nomezinho desse tópico, a gente consegue ver um pouquinho, tá, do que foi colocado de documento agrupado nesse tópico também. Então, a gente mostra para vocês um pouquinho da produção desse tópico entre 2014 e 2018. Tá? Aqui a gente consegue mostrar para vocês os documentos mais representativos, tá? Agrupados nesse tópico. Quais são os autores que mais contribuem para a expansão do conhecimento nesse tópico? E nós temos embaixo uma nuvenzinha de palavras, onde a gente consegue determinar que termos aparecem mais vezes nesses documentos agrupados nesse tópico, e se esse termo está em crescimento ou está decrescendo, ok? Um pouquinho do que o Scival faz, tá? Se vocês já são íntimos do Scival, acho que o campo tem acesso ao Scival, sim, vocês assinam o Scival. Então, já consegue ter um pouquinho de visualização, quem não conhece o Scival, do que o Scival faz, tá? É muito mais que isso, obviamente, mas vocês têm um gostinho aqui, tá bom?
E aí sim, vocês podem exportar, só para falar de prática, tá? Vocês conseguem fazer. Vocês podem exportar de diferentes maneiras essa informação referencial, tem a opção de exportar diretamente para o Mendeley, por exemplo. Amanhã a gente vai falar de Mendeley, espero vocês aqui, tá? Enfim, tem a opção de imprimir, de fazer o download, se esse documento é de acesso aberto, é conteúdo assinado, vocês vão clicar em download, vai conseguir também obter o texto completo, tá? Mas eu quero voltar aqui nos resultados para a gente ver bastante agora essa parte analítica, tá? Aqui a gente tem na página de resultados um botãozinho chamado Analyze Search Results. Então, vamos analisar os resultados de busca. Vou clicar aqui. Pessoal, eu tô de olho nas perguntas, tá? Entre uma parte e outra eu vou começar a responder, pode ficar tranquilo. Terminar essa parte de documentos, antes de mostrar o perfil de autor, etc., eu vou responder algumas perguntas, tá? Podem ficar tranquilos. Aqui no Analyze Search Results, eu vejo essa interface, esse jeito bem analítico dos corpos, tá? Onde eu tenho gráficos e tabelas que vão obviamente, me mostrar um pouquinho da análise desses 572 resultados de documentos no nosso caso, tá? Bem, aqui eu consigo ver, ano a ano, o número de documentos que foram indexados em Scopus que falavam de coronavírus, ou Covid-19 e hidroxicloroquina. Como vocês podem reparar, e vocês estão vendo isso, nós estamos vivendo isso, houve uma subida enorme aqui, 0 documentos em 2019 e 567 documentos em 2020. E olha que eu estou aqui fazendo restrições, tá? Então, por isso que só está me mostrando de 2011, porque eu pedi lá na estratégia que fossem documentos de 2011 para frente, tá? Se eu quiser ver, por exemplo, Helene, fiquei curiosa. Tinha um documento em 2018 falando já de coronavírus ou Covid-19 e hidroxicloroquina? Tinha. Se você tem, melhor dizendo, se você quiser, você pode vir aqui na tabela, clicar aqui nesse 1, deixa eu abrir aqui numa nova guia, e eu vejo aqui esse outro documento, tá? Esse resultado desse documento de 2018. Consigo mostrar para vocês, tá? O número de documentos por fonte, ano a ano, tá? Como vocês viram, teve uma disparada em 2020, por isso que a gente não está tendo informação de outros anos, tá? Mas olha que interessante. Antes de vocês ficarem indo de plataforma em plataforma de editor, procurando, na plataforma de texto completo do editor X, vamos ver o que tem lá sobre essa temática. Agora, vamos para a próxima. Vocês podem ir para o ponto comum, faz essa revisão bibliográfica sua ser bastante inteligente. Vem aqui para Scopus e você consegue saber onde tem trabalhos aí publicados, tá? Sobre coronavírus ou Covid-19 e hidroxicloroquina, no nosso exemplo, tá? E vai fazer adaptação para a sua estratégia, beleza? Consigo ver que temos aqui 10 documentos publicados aí pela Pharmacological Research. E de igual maneira, posso clicar nesses 10 resultados aqui e vou ver só esses 10 documentos, tá? Aqui, a gente tem informação nesse gráfico de 5 títulos. Nada me impede de tirar um desses títulos, desmarca a caixinha, e você marque a caixinha de outros títulos. Você pode condensar aqui nesse gráfico a informação de até 10 títulos, ok? Consigo mostrar para vocês quem é o autor, às vezes dá empate, então seriam quem são os autores, nesse caso quem é o autor, e mais publicou trabalhos que o Scopus indexou nessa nossa temática de busca. Então aqui o P. Conson, né, é o autor com 7 documentos publicados que o Scopus indexou. Se a gente clicar aqui no nome dele, tá, na tabelinha acessória, eu vou lá para o perfil desse autor. Aí eu vejo a produção dele, enfim, tá? Eu consigo ver aqui também, são muitos gráficos, é muita informação fantástica para vocês. O número de documentos por instituição. Então, quais instituições têm afiliado, né? Para quais instituições, né, que nós conseguimos visualizar que temos documentos afiliados a elas aí, falando dessa nossa temática de busca, da nossa estratégia. Então, 21 documentos aí são afiliados à INSERM, 15 documentos a Harvard Medical School, tá? E descendo também na tabelinha, vocês conseguem ver de outras instituições, tá? Nem todas aparecem aqui nesse gráfico, tá bom?
Consigo mostrar para vocês o número de documentos por país. Cuidado com esse gráfico, tá? Geralmente, o que vocês pensam? Estados Unidos, 174 documentos. Também, né? Muito fomento para pesquisa. É muita pesquisa que acontece lá. Faz sentido. Não, não significa isso. Esse gráfico não está te mostrando onde a pesquisa foi feita, onde o trabalho foi escrito. Não é nada disso. O que esse gráfico está te mostrando é onde os trabalhos foram publicados. Se eu publico aqui, ó, tô aí na Unicamp, tá? Sou autora, tô escrevendo meu artigo, e aí eu estou submetendo esse meu trabalho para uma revista que é publicada nos Estados Unidos. Adivinha para qual país vai contar aqui nesse gráfico? Sim, vai contar para Estados Unidos, ok? Então aqui eu tenho aqui 164 documentos para os Estados Unidos, 37 documentos China e temos outros países, tá bom? Consigo mostrar para vocês a porcentagem de documentos por tipo. Então, 40% desses documentos são artigos, seguidos aí de quase 22% de revisões. Então, eu sei que tipos de documentos eu encontraria aqui indexados em Scopus nessa minha temática de busca, tá? Consigo mostrar para vocês o número de documentos, também a porcentagem, ou o número absoluto, de qualquer maneira, de documentos, tá? Por área. Então, em fontes de que áreas nós temos documentos publicados sobre coronavírus ou Covid-19 e hidroxicloroquina? Temos aqui publicados 58% dos documentos foram publicados em fontes, em títulos de medicina, 11,8% em títulos de bioquímica, genética e biologia molecular, e vocês conseguem ver as devidas porcentagens para as outras áreas, tá? E consigo mostrar para vocês também um número de documentos que receberam fomento e de quais instituições eles receberam fomento. Tá? Então, aqui nós temos a National Institutes of Health dando fomento aí para 10 documentos, tá? Aqui eu consigo ver, se eu desço no gráfico, eu sempre gosto, na tabela, perdão, sempre gosto de mostrar para vocês que a gente, além de ter a informação de fomento de instituições públicas, né, acadêmicas, a gente tem aqui também algumas instituições corporativas, ó, temos laboratórios, por exemplo, aqui, que estão dando fomento para pesquisas aí sobre o coronavírus, Covid-19 e hidroxicloroquina, tá bom? Todos esses gráficos vocês podem visualizar por meio de um recorte temporal. Então, vamos supor, por exemplo, que eu não tivesse feito lá na minha estratégia, colocado esse critério de ano, tá? E mesmo que eu te tenha colocado, não tem problema. Se agora eu decidir visualizar essas informações para os 5 últimos anos, eu posso mudar aqui, ó, a análise do gráfico, seleciono aqui 2015. Mantenho 2020, porque eu falei 5 anos, tá? Mas poderia mudar também aqui o 2020. E clico em Analyze. E aí vocês vão ver que todos os gráficos vão modificar e vão me mostrar a informação de 2015 a 2020. No caso aqui só mostrava 2020, mas aqui vai ficar no gráfico aqui desde quando a gente tinha um documento. 2015, 16, 17 não tinha, então não aparecia no gráfico, tá? E vocês também podem exportar. Eu sei que vocês gostam, às vezes, de exportar os dados para fazer análise toda lá no Excel. O pessoal que gosta de fazer modelagem de dados, é maravilha, né? Pessoal que é inteligente. E aí vocês podem exportar esses dados por trás aí, desses gráficos, para um arquivo CSV, que vocês abrem, obviamente, lá no Excel, tá? Ou pode exportar para uma pastinha zipada, e aí vocês vão ter todos os dados e vão ter também as imagens desses gráficos, tá? Pode também imprimir essa página ou pode enviar o link dessa análise por e-mail também, tá? Vou comentar com vocês de um perfil de um autor, tá? Mas antes disso, deixa eu só voltar lá no Insert. Deixa eu responder algumas perguntas, vejo que temos muitos. Vamos lá, então. Priscila me pergunta, uma dúvida que tenho é qual a diferença entre buscar na Scopus e na CAPES em modo geral. Então, Priscila, quando você faz a busca assunto lá no portal, o que acontece
é que você vai varrer o conteúdo gratuito ou assinado pela CAPES, tá? E aí você vai chegar lá, enfim, nos textos completos daqueles documentos, ou, enfim, sejam de acesso aberto ou que a CAPES assine por fora. Ok. Em Scopus, você vai estar varrendo conteúdo, tá? Que vem de mais de 5.000 editoras. A CAPES não assina conteúdo com todas essas 5.000 editoras, tá? Então, você conseguiria ter aqui um maior número de resultados. Lembrando que a gente está falando aqui de conteúdo que é indexado em Scopus, tá bom? Então, claro que você pode ter resultados diferentes, tá bom? Falando de diferentes plataformas, buscando em diferentes plataformas. Mas, em suma, é isso. Tá? Você tem aqui uma grande quantidade de documentos que foram originalmente publicados por uma grande quantidade de editoras. Então, você está varrendo uma grande quantidade e, sim, se torna uma amostra representativa da produção científica, tá? A Aline me pergunta se terá certificado. Sim, no finalzinho eu vou falar para vocês como é que vai ser. Andressa me pergunta, a Scopus é como a AWS? Sim, basicamente, elas são plataformas aí de editores diferentes, mas tem aí a mesma pegada, tá? A criação do perfil de autor... Ai, obrigada por me falar isso, Ana. Às vezes eu tô ficando velha, eu esqueço. A criação do perfil de autor é automática quando publicamos um artigo? Ou onde podemos achar no site Scopus essa parte para autores? Essa parte para autores, Ana, você vai conseguir aqui, lá na seção de busca, marcando a caixinha, a bolinha de autores, tá? O perfil de autor, ele é criado automaticamente e algoritmicamente, tá? Ou seja, assim que você tiver 2 documentos publicados em fontes que Scopus indexa, automaticamente você vai ter, para você, um perfil de autor, tá? Se eu tenho um documento só, Aline, que foi publicado numa fonte que o Scopus indexa, a gente vai acolher a informação, mas ainda não vai ser criado o seu perfil, tá? É só a partir de 2 documentos, certo? Vamos lá, então. Deixa eu ir colocando as perguntas que eu for respondendo, que aí eu consigo depois saber que já foi. Como juntar 2 perfis em Scopus? Muito boa pergunta. Seguinte, deixa eu fazer uma busca, então, por um perfil de um autor, de forma genérica, só para mostrar, tá? Vou buscar aqui um perfil de um autor que tem sobrenome Silva e primeiro nome João, tá? Poderia dar a instituição, se eu soubesse a qual instituição esse possível autor é afiliado, tá? Ou não. Mandatório é eu informar o sobrenome dele. Ou, se esse autor tivesse o ORCID e o ORCID estivesse associado ao seu perfil, eu poderia simplesmente não colocar nada aqui, tá? Não preenche nada de nome, sobrenome e instituição e colocaria o ORCID, numeração ORCID do autor e buscaria. Então, basicamente, eu vou clicar aqui no Search. Depois eu vou mostrar para vocês um perfil de um autor do Unicamp, tá? Mas seria o processo assim. Eu procuro o meu perfil, entro no meu perfil, tá? E aí, aqui em cima do meu perfil, vai ter uma opção chamada View Potential Author Matches. Author Matches. Ou seja, quando você clica aqui, tá? Eu não quero entrar porque eu não sou esse autor, não quero, enfim. Evito mexer nessas coisas, né? Só o autor deve fazer esse procedimento. Mas, quando a gente clica nessa opção, ele vai te apresentar perfis que Scopus acredita que possam ser do mesmo autor. Tá? Às vezes não é, às vezes de fato de um outro autor, calhou de ter um nome aí parecido, um formato de nome parecido, mas você vai ver uma listagem e vai ver os documentos daquele perfil e vai conseguir reconhecer. Se tem um pouquinho de documentos ali naquele perfil, tá? Você pode dar uma olhada e são documentos meus. E por aqui depois você pode fazer a requisição para juntar. Se você também tiver, às vezes quando o autor tem um nome assim, que não é muito comum, que é um nome diferente. Aí, por exemplo, Silva, eu tenho esse sobrenome. Muita gente é Silva, muito autor tem nome Silva. Mas tem alguns autores que têm sobrenomes um pouco diferentes, e aí, quando a gente recupera o número de resultados, vem uma quantidade bem menor. E aí, às vezes, já dá para ver que o primeiro perfil e o segundo e o terceiro, às vezes, são do mesmo autor. E aí, o que ele poderia fazer? Ele poderia marcar esses perfis aqui também, e depois clicar na opção de requerer para juntar os perfis, no Request to Merge Authors,
tá? E aí não é feita essa junção automática, é feita uma solicitação para a equipe de conteúdo em Scopus, para que eles façam as modificações devidas lá nas basezinhas que alimentam o Scopus, de modo que depois apareçam os efeitos na plataforma, tá bom? A ORCID poderia ser utilizada pelos Scopus para resolver o problema de variações de nome de perfil? Sim, Aline, você teria que ir lá no seu ORCID, tá? Também listar todas as suas variações de nome e nas suas publicações, a partir de agora, indicar o seu ORCID. Então, a gente consegue aí resolver, tá? Minimizar, pelo menos, esse problema aí de nomes de autor, tá? 10. Apesar do autor assinar suas produções com nomes diferentes e possuir ORCID, o Lattes não é considerado em nenhum momento. Regiane, não existe uma integração entre o Lattes e Scopus. Ainda não existe, tá? Ainda não está sendo feita essa associação. Perfeito? Qual a diferença entre Scopus e Science Direct? Scopus é uma plataforma referencial, onde eu vou buscar resultados aí de documentos que foram publicados por uma grande quantidade de editoras. Então, a gente pega uma amostra representativa da produção e consegue fazer uma inferência interessante para fazer uma revisão bibliográfica, entender quem é o autor que mais publica sobre aquela temática, ou quantos documentos vêm sendo publicados ou não sobre aquela temática, aqui num pouquinho do que eu mostrei para vocês, tá? Tem muito mais. Science Direct é uma plataforma de texto completo, Fabiane. Ou seja, eu vou para Science Direct quando eu quero acessar o conteúdo Elsevier, tá? Só conteúdo Elsevier eu encontro em Science Direct, tá bom? Tanto conteúdo de livros quanto conteúdo de revistas, ok? Gabriel me pergunta se esses recursos são oferecidos apenas para contas pagantes. O acesso a Scopus é dado a todas as 435 instituições que são membros do consórcio CAPES, tá, Gabriel? Todas as instituições membros do consórcio CAPES conseguem ter acesso a Scopus, tá bom? Ou se a sua instituição não faz parte do consórcio CAPES, mas se ela assina por fora, ela vai ter o acesso a Scopus também, tá? Andressa pergunta se pela VPN é possível acessar. Sim, sim. A própria Michelle falou que a preferência é que vocês acessem pela VPN, tá bom? Usar o e-mail institucional dá certo? Fazer um login aqui na plataforma, Ariel, com o e-mail institucional não resolve o problema, tá? Para usuários acadêmicos no Brasil, essas opções de criar conta e fazer login não tem nada a ver com acesso, e sim a personalização do teu uso com a plataforma. Ou seja, se eu quiser, por exemplo, salvar a minha estratégia de busca ou criar alertas, por exemplo, eu preciso ter esse loginzinho aqui, essa conta e fazer um login na plataforma para poder, de fato, conseguir fazer, por exemplo, essas coisas que eu acabei de falar, de salvar a tua busca, criar alertas e etc, tá? Mas não tem nada a ver com acesso. Bom? E essa continha aqui pode ser criada com seu e-mail institucional ou com seu e-mail pessoal, tanto faz, porque não a verificação e liberação de acesso para usuários acadêmicos no Brasil por meio dessas opções, ok? Vou responder mais uma. Me perguntam aqui, sou aluno vinculado a uma universidade internacional, teria alguma dica para acesso remoto? Desde já agradeço. Você é vinculado, está fazendo um período de estudo lá nessa instituição no exterior, ou você é vinculado originalmente a uma instituição no Brasil? Se sim, você vai conseguir ter acesso remoto, tá? E você fala com a sua instituição de origem no Brasil. Se você, de fato, só é afiliado a essa instituição internacional, eu indico que você procure o pessoal da equipe de bibliotecas da sua instituição e veja se lá a assinatura de Scopus, tá? Porque aqui no Brasil é por meio de um consórcio, da CAPES. Em alguns países, as próprias instituições assinam por elas próprias, tá bom? Para quem não está vinculado a nenhuma instituição no momento, aí, Fernanda, o acesso ele não é garantido, tá? O acesso só é dado às instituições membro CAPES ou que assinam por fora, tá bom? Te responde também, Fernanda. Quando devo usar as aspas na pesquisa? Monique me pergunta. Monique, lá quando eu coloquei as aspas no Covid-19, tá? O que aconteceu? O Covid-19, esse termo é composto pela palavra Covid, o tracinho e 19. Quando eu fecho as aspas, coloco aspas, eu determino para a plataforma que ela busque
todos aqueles elementos que compõem aquele termo, que eles sejam unidos, formando aquele termo e me entreguem os resultados. Por exemplo, se eu buscasse documentos sobre alopecia androgenética, eu iria colocar aspas também. Por quê? Porque eu não quero que a plataforma me entregue só resultados sobre alopecia, porque tem vários outros tipos de alopecia. E se ela encontrar só a palavra androgenética, também não me serve. Só me serve se ela encontrar esses dois termos unidos aí, tá? Juntinhos, nos documentos. E para marcar, mostrar isso para a plataforma, eu coloco as aspas, tá bom? Esse é o motivo de eu ter utilizado as aspas, beleza? Então, já matei aqui 3 perguntas de uma vez só, tá bom? Davi me perguntou se tem como escolher um período de tempo, entre 2010 e 2017. Aí, Davi, você teria que fazer a marcação. Se você quer 2010, na estratégia eu colocaria o Pub Year After 2009, que ele pega de 2010 para frente, e depois você pode na filtragem marcar, tá? De 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, somente, tá bom? Beleza, pessoal. Eu vou agora, então, falar com vocês um perfil de um autor. Só que como eu quero mostrar um perfil de um autor da Unicamp, eu não quero fazer uma busca aqui direta pelos perfis, dessa maneira, eu não tenho na cabeça aí um perfil de um autor da Unicamp. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer um pouquinho diferente, tá? Eu vou entrar no perfil institucional da Unicamp, vou mostrar para vocês o perfil. E lá no perfil da Unicamp, a gente tem a indicação do número de autores. Vou clicar lá no número de autores afiliados à Unicamp. Eu vou recuperar uma lista de resultados aí de perfil, igual eu tinha mostrado antes para vocês, quando a gente estava na tela antes. E aí, eu vou mostrar o perfil para vocês de um autor da Unicamp, ok? Então, deixa eu pular aqui, então, pra gente fazer desse jeito. Aline, o som tá um pouquinho abafado de novo. Tá. E agora, Michele? Melhorou? Então tá. Melhorou. Obrigada por me sinalizar. Imagina. Pessoal, então vamos aqui, ó, clicar em Affiliations, tá? E aí eu vou colocar Unicamp. Não preciso colocar o nome por extenso, tá? Vou selecionar aqui Universidade Estadual de Campinas. E aí a gente tem o perfil da Unicamp, tá? Aqui nós temos os diferentes formatos de nomes pelos quais vocês, autores afiliados à Unicamp, identificam que são ligados a ela, a filiação a ela, tá? Nos seus documentos. Só deixo uma dica, tá? Depois vocês podem me mandar e-mail perguntando por que eu tô falando isso, tá? Só para não me alongar. Mas tenham muito, muito carinho e cuidado quando vocês forem identificar a afiliação à Unicamp, tá? Antes de efetivamente submeter o documento e definir lá que vocês são filiados à Unicamp, entre em contato com a Michelle, ali, com o pessoal das bibliotecas da Unicamp, enfim, tá? Para saber qual é o nome padrão pelo qual vocês devem identificar a filiação à Unicamp, tá bom? Para não fazer uma grande mistura de vários formatos de nome, tá? E a mesma bagunça que acontece com o perfil de autor pode acontecer com o perfil institucional. Então, ajuda o pessoal da biblioteca a ter controle de toda a produção da Unicamp, que de fato foi publicada nas fontes indexadas em Scopus, tá? De modo que verifique tudo que é produzido pela instituição, que foi publicado em fonte indexada em Scopus, e seja de fato ligado à Unicamp, ok? Aqui a gente tem a informação de que existem em Scopus 85.083 documentos onde autores identificam a filiação à Unicamp, uma grande quantidade de documentos. Claro, vocês são um expoente, Unicamp, tá de parabéns. Aqui a gente tem um número de autores, então são 29.441 autores que identificam ou identificaram em algum momento a filiação à Unicamp. Daqui a pouquinho a gente vai clicar aqui, tá bom? Embaixo, consigo mostrar para vocês o número de documentos, desses 85.083 documentos afiliados à Unicamp, por área, tá? Então a gente vai pegando aí o que foi publicado em fontes diferentes, em títulos de diferentes áreas, tá? Então, 19.581 documentos foram publicados em títulos de medicina. A gente consegue ver aqui, ó, 8.721 documentos publicados em fontes de ciências dos materiais. E de igual maneira, como eu fazia lá na tabelinha da análise, vocês lembram? Eu também posso clicar aqui, ó, nesses 8.721 documentos de ciências de materiais para ver quais são esses documentos, tá bom? Consigo mostrar para vocês aqui as instituições com as quais há colaboração.
Então, a gente sabe aqui que autores da Unicamp colaboraram em 11.339 documentos de autores da USP. Autores da Unicamp colaboraram aí com 2.083 documentos de autores da UFRJ. Vocês colaboram bastante e com muitas instituições do país e até instituições, internacionais. Chiquérrimos. Parabéns. E aqui a gente tem a possibilidade de visualizar onde esses trabalhos, portanto, foram publicados, tá? Então, 490 desses documentos, desses 85.083 documentos, foram publicados na PLOS ONE, 550 na Química Nova. E eu gosto de mostrar aqui, para vocês verem que em Scopus a gente não tem só indexação de revistas internacionais, tá? O critério não é em cima se é internacional ou não, mas sim se essa revista tem uma qualidade, tá? É feita uma avaliação pelo um corpo, um corpo, vamos dizer assim, gente, esqueci a palavra. Um corpo de avaliadores completamente independente, um comitê independente que vai escrutinar esse título de modo a ver se ele segue aí os rigorosos padrões de indexação e Scopus, tá bom? Não é ninguém da Zevia que define se o título vai ser publicado, vai ser indexado ou não, tá bom? E, por fim, aí eu consigo mostrar para vocês um perfil de autor. Vou clicar aqui nos 29.441 autores, e aí a gente vê uma listagem, tá? Essa listagem eu sempre peço para aparecer por ordem de documento, ou seja, do autor que tem mais documentos para o autor que tem menos documentos. E eu tô deixando aí coberto para vocês ficarem curiosos mesmo. E agora eu vou descer. Aqui nós temos esse autor, Marcos Nogueira Eberlin, com 807 documentos publicados por ele, que foram indexados em Scopus, e ele identifica a afiliação Unicamp. Se eu quiser ver o perfil dele, eu posso clicar aqui, então, no seu perfil. E aí a gente abre o perfil, igual eu mostrei para vocês anteriormente com outros perfis. Então, a gente tem aqui o perfil desse autor, tá? Se eu sou, por exemplo, esse autor e preciso fazer, estou fazendo uma revisão no meu perfil, quero modificar, por exemplo, o nome mãe desse perfil, por exemplo, quero colocar aqui como sendo um outro formato de nome desses aqui que seja o nome mãe, eu poderia vir aqui na opção de Edit Author Profile, mostrar qual é a correção que eu quero fazer e, mais uma vez, a equipe de conteúdo do Scopus acolhe essa solicitação e vai verificar de fato, tá? E aí vai poder fazer com que apareçam os efeitos no seu perfil, tá? De igual maneira, aqui a gente tem a opção de fazer a conexão com o Orchid. Se você quiser, clicando aqui no Connect to Orchid, tá do seu perfil, você também pode criar um Orchid se você ainda não tem, beleza? Esse autor aqui, então, a gente já sabe que é afiliado à Unicamp, obviamente, mas ele pode ser afiliado a outras instituições, pode ter sido afiliado no passado, ou até concomitantemente, como a gente vê aqui que ele também é afiliado à Mackenzie. Temos outros formatos de nome, pelos quais a gente tem a identificação de autoria desse autor nos seus trabalhos, e as fontes nas quais nós temos trabalho desse autor publicados, tá? Então, são 807 documentos indexados por Scopus, tá? Aqui nesse gráfico a gente tem o número de documentos ano a ano indexados em Scopus de autoria desse autor, e as bolinhas vermelhas são o número de citações ano a ano, ok? Embaixo, a gente vai ter essa informação, tá? Mais detalhada dos documentos. Então, para cada documento vai ter o título, os autores e coautores, o ano, onde foi publicado, o título onde foi publicado, o número de citações, tá bom? A gente tem essa mesma informação para os documentos que citaram os trabalhos desse autor. Então, também vai ter título, autores, ano, onde foi publicado e o número de citações, tá? A gente tem informação aqui também de 2.127 coautores. Então, eu sei que o Rodrigo Ramos Catarino, ele foi coautor em 50 trabalhos do autor Marcos Nogueira Eberlin, ok? E temos uma seção de tópicos que é muito legal para vocês, autores, para que vocês avaliem aí qual está sendo o impacto do trabalho de vocês em cada temática de pesquisa ao qual vocês se dedicam. Então, o que a gente tem aqui?
Quero que vocês recuperem aquela informação do FWCI e dos tópicos do SciVal, combinado? Então, puxa aí. Eu tenho 33 documentos desse autor que foram colocados nesse tópico. Electrospray ionization, mass spectrometry ionization. Ok. E no resto do Mundo Scopus, nós agrupamos nesse tópico também 1.550 documentos. Então, a gente fez uma comparação de citação, tá? Comparamos a citação dos documentos desse autor com as citações recebidas pelos documentos que também foram colocados nesse tópico. E aí a gente obteve um FWCI de 1.04. Lembra que quando o FWCI está maior que 1, esse documento ele já tem maior número de citações do que os outros documentos? Pois é. Então aqui, ó, esses 33 trabalhos desse autor são mais citados que esses 1.550 outros documentos, tá? Vocês veem que a informação vai mudando de tópico para tópico, ok? A gente tem aqui também a possibilidade de ver esse perfil do autor, tá? De forma mais analítica. Aí você precisa voltar um pouquinho, focar aqui nessa caixinha, ó, do lado esquerdo, de documentos do autor. E você vai ver que eu tenho uma opção chamada Analyze Author Output. Quando a gente clica no Analyze Author Output, o que acontece? Eu tenho aqui a distribuição do trabalho desse autor por fonte. Então, eu sei que 6,8% do trabalho dele foi publicado no Journal of Mass Spectrometry. 92% do que esse autor publica, quase 93% na verdade, são artigos, tá? A gente consegue ver aqui o número de documentos indexados em Scopus de autoria desse autor ano a ano. Então, vê que o primeiro documento aqui é de 1986. A gente consegue também ver a porcentagem de documentos desse autor por área. Então, em fontes de que áreas houve publicação do trabalho desse autor. 36,5% foram publicados em títulos de química, depois 17%. Cliquei, aí eu cliquei, não adianta, dei mole e cliquei, ele vai abrir aqueles resultados. Foi até bom para vocês verem, tá? Eu vejo aqui que 17% foi publicado em fontes de bioquímica, genética, biologia molecular. Como vocês viram, se clicar em cima desse pedacinho aqui, eu vou ver os documentos, a listagem dos documentos, tá? Esses 245 documentos. Temos mais uma vez a informação de coautores, que eu já vi com vocês. A gente consegue ver aqui também o número de citações ano a ano recebidas por esse autor. Então, eu consigo ver que o ano que ele ficou mais feliz foi em 2019, com 1.710 citações. Bom? Em 2020, ele já tem 890 citações. Beleza? A gente tem aqui também a visualização. Deixa eu subir um pouquinho. A gente clica aqui, ó, no índice H, e ele se expande e aparece lá em cima. A visualização do índice H desse autor. O índice H é uma métrica que mede a produtividade do trabalho do autor, tá? Então, o índice H desse autor é 65. Por quê? Porque ele tem 65 documentos que contêm pelo menos 65 citações. Se a gente vai para a tabelinha acessória, fica mais fácil de entender. A gente ordenou esses trabalhos desse autor por citação, ou seja, do trabalho que tem mais citações para o trabalho que tem menos citações. E a gente vai chegar a descer nessa tabela, e em um momento a gente vai vislumbrar uma informação interessante, que no 65º documento desse autor, a gente vai ter aqui, ó, uma tarjinha amarela, que vai mostrar o seguinte, que desse documento, desse 65º documento até o primeiro, todos os documentos, eles vão ter 65 mais citações. Então, por isso é que o índice H dele é 65. Ué, Aline, se ele quisesse que o índice H dele passasse para 66, o que ele ia precisar? 66 documentos com pelo menos 66 citações. Ou seja, ele ia precisar ganhar aqui uma citação nesse documento Reaction of This e mais 3 citações nesse documento Perfume Fingerprinting para ficar com 66 aqui, 66 citações nesse documento, 66 nesse documento, e ele vai ter 66 documentos com pelo menos 66 citações, porque daqui para cima já tem 66 ou mais, ok? E para fechar com chave de ouro, que não vai demorar, é a parte de avaliação e comparação de títulos.
que a gente faz aqui na seção de Sources, ok? Então, eu clico aqui em Sources e aí eu vou lá na raiz, eu vou nas fontes que o Scopus indexa. Eu tenho aqui a listagem das fontes, tá? Então, para cada fonte, eu sempre vou ter o site score, tá? Que ainda é o de 2018, a gente sofreu um atraso, esse ano está tão atípico, né? E a gente teve um atraso na computação aí do site score de 2019, normalmente sai no final de abril, primeira quinzena de maio, mas a equipe falou que não passa aí agora de junho, tá? A gente segue esperando. De qualquer forma, o site score é sempre explicado, tá? Pelo número de citações recebidos no ano X, no nosso caso aqui de 2018 ainda, dividido pela quantidade de documentos publicados nos 3 anos anteriores a 2018, tá? A gente vê que 77% do que foi publicado por esse título foi citado. Temos aqui as métricas SNP, Simago Journal Rank, que lá no meu materialzinho tem direitinho a composição dessas contas. E sei que essa revista é publicada pela Wiley. Essa revista é, inclusive, a revista que tem o maior site score em Scopus, tá? Bem, o que a gente tem aqui? A gente tem títulos de várias áreas, né? Tem câncer, aí você já olha um pouquinho para baixo, tem química, depois tem física. Eu posso associar, verificar numa lista títulos que sejam de uma área específica, tá? Então, por exemplo, eu posso vir aqui, ó, e fazer uma busca por um título. Posso buscar por área ou pelo próprio título, dando o nome desse título que eu quero encontrar, tá? Posso dar o editor, se eu coloco aqui Elsevier, eu vou recuperar só os títulos indexados em Scopus que são da Elsevier, por exemplo. Posso buscar pelo ISSN também. Quero buscar aqui pela área, tá bom? Então, vou clicar em área. E aqui a gente pode escrever, então, por exemplo, se eu quiser aqui revistas de câncer, eu escrevo câncer, e aí ele vai me mostrar que tem uma opção de títulos de revista de pesquisa de câncer, tá? Que está agrupado aí numa macro área aí, vamos colocar assim, bioquímica, genética, biologia molecular. Ou eu poderia não digitar nada e aí ter que ir lá procurando, baixando, vendo as seções e subseções e aí achar o câncer, tá? Cancer Research. Eu seleciono, portanto, então aqui no caso, nesse exemplo que eu quero dar para vocês, e clico em Apply. E aí eu vou ver só fontes que publicam em pesquisa de câncer, ou que também publicam em pesquisa de câncer, tá? Às vezes as revistas publicam em categorias também diferentes, em outras categorias. E o que eu posso fazer? Eu posso clicar, então, num título desse, de modo que eu vejo os detalhes desse título. Então, eu sei desde quando esse título é indexado em Scopus. Então, se eu sou autor e publico um trabalho na Nature Reviews Cancer, eu sei que até hoje essa revista está sendo coberta, até o presente, tá? Então, o meu documento vai estar indexado em Scopus. Sei que essa revista é publicada pela Springer, que ela publica em oncologia, na categoria lá medicina, e na categoria bioquímica, genética e biologia molecular, ela publica em pesquisa de câncer, tá? Descendo, a gente vai ter o site score. Quando fechar bonitinho de 2019, ele vai aparecer aqui para vocês visualizarem. Tem o site score de outros anos, tá? E o site score tracker, que é aquela evolução, acompanhamento do site score do ano corrente, sabe? Que quando fechar 2019, vai aparecer aqui o site score tracker de 2020, tá? Aqui do ladinho, a gente consegue ver um ranking, tá? Eu consigo ver que essa é a segunda melhor revista de 320 revistas na categoria Oncologia e que ela é a melhor revista de 190 revistas de pesquisa de câncer, tá? Ótimo, com base na métrica SiteScore, ok? Tá, Aline, mas eu quero ir para uma questão importante para mim. Preciso comparar esse título Nature Reviews Cancer com outros títulos. O que eu faço? Primeira coisa, dá uma olhada, foca aqui nessa caixinha do lado superior direito com as métricas. Olhou? Olha para cima da caixinha. Você vai olhar a opção Compare Sources, comparar as fontes. Clica em Compare Sources, tá? E aí, o que vai acontecer? Você vai ver que vai ter um monte de gráfico aqui, ó. 7 gráficos, tá? Que vão estar com uma linhazinha azul, né? Que é a informação que a gente puxou da Nature Reviews Cancer. Basta, então, para terminar, a gente só encontrar os outros títulos, tá? Que a gente pode encontrar
dando o nome, ou ISSN, ou dando o nome do editor. Aí eu quero revistas, por exemplo, títulos de Elsevier, ou quero títulos da Emerald, e posso filtrar aqui por área, por exemplo, tá? Eu vou tentar fazer uma comparação mais justa possível, porque eu não sou, como eu falei para vocês, essa área, então eu não sei quais são as melhores revistas para ficar fazendo comparação, revista de câncer. Mas, de qualquer maneira, eu vou mostrar para vocês como é que funciona o processo, tá? Vou buscar aqui por título, então pelo nome, então vou colocar aqui câncer, e vou buscar por todos os títulos que tem no seu nome a palavra câncer. Eu sei que podemos ter outros títulos que não tenham a palavra, que sejam de câncer, que não tenham a palavra câncer no nome. Mas é como eu falei para vocês vão saber com quais títulos comparar, tá bom? Tô só mostrando o processo para vocês. E aí, nessa caixinha, eu vou recuperar uma série de resultados, de acordo com o que eu marquei ali em cima, e vou buscar aqui alguns títulos para comparar. Vou marcando as caixinhas, quero a CA Cancer Journal for Clinicians, e quero também mais uma, vamos ver aqui. Quero a Cancer Cell. Pronto. Então, eu vou conseguir fazer uma comparação, tá? Consigo comparar esses títulos pelo SiteScore, não é nenhuma surpresa saber que essa revista aqui, ó, ela tem o maior SiteScore, que eu já tinha dito para vocês que ela tem o maior SiteScore de Scopus. Consigo comparar também pelo Simago Journal Ranking, então são duas métricas já, então uma, duas. Posso comparar pelo SNP, quem é que tem o SNP maior, né? Que é essa CA Cancer Journal. Disparada aí nas 3 métricas, vai ganhando das duas, tá? Consigo comparar pelo número de citações por ano. Olhem só, a Nature Reviews Cancer tem muita citação, ó, ano a ano. Desde 2004, ela é a revista tem maior número de citações. Só tem um detalhe. Por que o site score dela não é alto? Não é o maior? Porque ela publica muito. Então, o que a gente tem aqui? Até que aqui a Cancer Cell anda superando ela aqui. Mas, ao longo do tempo, ela vem publicando uma grande quantidade de resultados. Aí faz um equilíbrio e o site score diminui, né? Aqui a gente consegue também comparar pelo percentual de não citados. Eu consigo ver aqui, ó, que em 2018, dessas revistas, essas 3, a que teve o maior percentual de não citados foi a Nature Reviews Cancer, com 42,15% do que ela publicou não foi citado. Isso vai mudando ano a ano, tá? E, para finalizar, eu mostro para vocês a comparação pelo percentual de artigos de revisão ano a ano. Então, eu consigo ver aqui que em 2016 até 2020, com a informação que a gente já tem de publicação dessa revista, essa é a revista dessas 3 que tem o maior percentual de artigos de revisão. Em 2018, 42,15% do que ela publicou foram artigos de revisão. Ok, pessoal. Então, era isso, essa grande quantidade de informação que eu tinha para compartilhar com vocês, tá? Eu vou responder mais umas perguntinhas, mais umas 6 perguntinhas. Como eu imaginava, difícil conseguir responder todas, tem 94 perguntas. Vou deixar com vocês o meu e-mail para vocês me mandarem um e-mail depois, tá? Mas antes, queria só fazer uma orientação. Vocês vão receber o certificado, tá? Vocês vão ter o certificado. Só que como é que vai funcionar? Amanhã, completando um dia do final do treinamento, então 11h30 amanhã, vocês vão receber um e-mail do Zoom automático em meu nome, que vai dar para vocês esse link aqui, tá? Vocês vão clicar nesse link e vão ter que colocar um código. Que código é esse, Aline? Eu vou informar para vocês nesse e-mail automático também qual é o código, tá? É um código diferente para cada treinamento, para cada webinar que eu dou, tá? Então, eu vou depois informar esse código para vocês, ainda preciso computar a informação desse nosso webinar no sistema. E aí, com esse link, com o código, você vai poder fazer o acesso aí a uma paginazinha dedicada a esse webinar em parceria com a Unicamp. Lá vocês vão conseguir fazer o download dessa minha apresentação aqui, tá? E fazendo o loginzinho da continha Elsevier, ou seja, se você tem uma continha de login com Scopus, vai colocar aqui então a informação desse e-mail e senha, tá? Se você não tem, pode criar, é gratuito, tá? E aí vai ser gerado o seu certificado, ok?
A gravação, mais uma vez, para quem chegou depois, escutou a Michelle falar, eu vou compartilhar com a Michelle, tá? E ela vai subir nas redes aí, no YouTube do SBU, da Unicamp, ou nas próprias redes da Unicamp, tá? Mas vocês vão encontrar lá nas redes da Unicamp. Ok, pessoal? Deixa eu responder, então, mais umas 5 perguntinhas. Durval me pergunta, queria saber se há periódicos brasileiros indexados em Scopus? Sim, mostrei alguns nomezinhos ali, Durval, quando eu mostrei onde tem publicação da Unicamp, né? Quando eu mostrei as fontes onde a Unicamp publica esses documentos que estão indexados, tá? De várias áreas. Tem Scopus é uma plataforma multidisciplinar, então indexa conteúdo de todas as áreas do conhecimento, tá bom? Sobre o parênteses do coronavírus, as aspas, eu já respondi. Eu coloquei o coronavírus ou Covid-19 entre parênteses, aquela primeira etapa, Cíntia, porque eu fiz uma baguncinha ali, vamos colocar assim, para você entender melhor. Eu misturei operadores. Eu fiz coronavírus or Covid-19 e depois eu coloquei o and. Misturei operadores. E para mostrar para a plataforma, tá, que eu queria, um desses dois termos aparecendo, tá? Poderia ser qualquer um dos dois. E depois que ela também buscasse hidroxicloroquina, eu isolei aquela primeira parte com or entre parênteses para mostrar a prioridade de operadores, tá bom? Deixa aqui eu... Tá, aqui eu respondi, porque aí fica mais fácil. A recomendação para buscas que utilizem caracteres especiais, além do uso de aspas, sim, em Scopus você pode utilizar algumas opções de truncagem também, tá? Se você tiver qualquer dúvida, Ribamar, você pode aqui, ó, deixa eu voltar, lá na parte de busca avançada, tem uma opçãozinha aqui, na própria busca de documentos também tinha, eu nunca tinha reparado, chamada Cert Tips. E aí você vai para uma página onde você sabe todos os operadores, tudo que você pode utilizar para fazer essa busca em Scopus, tá? Todos os operadores, o que significa cada tampo, como fazer a utilização de outros caracteres para fazer essa busca, tá? Tá. Acho que agora desceu aqui. Como faço para ter acesso ao VPN da Unicamp? Entre em contato, Débora, com o pessoal da equipe aí da Unicamp, que eles vão te informar. Mas se eu não esqueci, a Michelle falou que lá no portal, acho que do SBU, né, do Sistema de Bibliotecas da Unicamp, tem todo o passo a passo direitinho. Dá uma olhadinha lá, tá? Isso, está disponível lá no portal. Pronto. E mais 2 perguntinhas. Teria um manual avançado da Scopus? Na internet achei somente o básico. Gostaria de saber mais dessas strings para inserir quanto ao tempo de busca. Rafael, aqui, eu não sei se você procurou aqui no Support Center, mas quando a gente clica no Search Tips, você vai para um Support Center de Scopus. E aqui tem muita informação de como utilizar melhor a plataforma. De repente, isso aqui te ajude, tá? Mas se você precisar de algo muito, muito, muito mais avançado, e aí eu posso conversar com a minha amiga, a minha colega Thaís Vick, que também cuida de uma parte dos Scopus, e tentar proporcionar para você algum material, de repente, muito mais avançado que você precisa, tá bom? Rosane me pergunta, a última, pessoal, porque eu não posso ficar prendendo vocês aqui também, vocês precisam almoçar. Se eu acessar pela Embase, tem os mesmos acessos quanto via Scopus? Então, em Embase a gente tem uma plataforma que também é referencial, tá? Mas focada para o público das biomédicas e soluções das biomédicas, e não necessariamente você vai encontrar o mesmo resultado. Por quê? Porque Scopus é uma plataforma multidisciplinar, que ela indexa conteúdo de várias áreas do conhecimento, tá? E indexa aí uma grande quantidade de títulos, acho que são 24 mil títulos, tá? E em Embase, eu não tenho os números certinhos de Embase, porque eu não sou especializada em Embase, minha colega Lilian Paiva que é, mas indexa uma quantidade menor de revistas, tá? E então, pode ser que você encontre resultados diferentes, como você também pode encontrar resultados iguais, tá bom, Rosane? Então, pessoal, quero muito, muito agradecer a presença de vocês, essa parceria sempre da Unicamp. Estou sempre às ordens para que vocês precisarem. Vou colocar no chat, fica de olho aí, o meu e-mail, tá? Só um pouquinho. Vou colocar o meu e-mail e vou... Melhor do que colocar o e-mail, que aí vai subindo no chat, eu vou compartilhar aqui a minha tela de novo, vou apresentar aqui esse slide, que aí vocês têm o meu e-mail, os meus 2 e-mails, me manda um e-mail se eu não respondi a tua dúvida, se você precisar falar comigo depois, tá
Tá bom, pessoal? Eu vou parar daqui a pouquinho a gravação oficialmente e aí vou deixar um tempo aqui ainda, vou ficar quietinha, não vou fechar o webinar para vocês terem tempo de, se vocês quiserem agora, pegar o meu e-mail, tá bom? Michelle, você quer falar alguma coisa? Pode falar. Aline, muito obrigada. Queria agradecer mais uma vez em nome do SBU, foi muito proveitoso. O pessoal está super elogiando aqui no chat. Então, mais uma vez, muito obrigada por essa parceria. E queria agradecer o pessoal que ficou aqui assistindo, né, o webinar até agora. Nós tivemos mais de 800 pessoas online. Então, muito obrigado a vocês também por terem comparecido. Perfeito, então, pessoal. Eu espero vocês amanhã, 2h30 da tarde. Nós vamos ter uma sessão especial sobre Mendeley. E eu aguardo vocês para compartilhar um pouquinho amanhã do meu conhecimento de Mendeley, certo? Então, fico por aqui. Até a próxima e tchau, tchau!